Olá, meus queridos ouvintes. Hoje o nosso Endoidei de Vez vai ser um pouco diferente. Ao invés de uma overdose de doideira, ele vem com uma dose cavalar de gratidão. Porque quando o último vai, o que sobra é um legado. Tem família que começa numa certidão. A nossa começou muito antes de qualquer um de nós entender o que era família. Começou com o Dr. José Maria e Dona Doneta. E olha, se eles soubessem no que aquilo ia dar, tenho certeza, se encheriam de orgulho. Porque dali não saiu só uma família, saiu uma espécie de franquia. Teve filhos, netos, bisnetos, genros, noras, agregado, amigo que virou parente e gente que ninguém sabe exatamente de onde veio, mas que já estava no Natal, no churrasco, na fotografia. Então passou a ser da família. Família é assim. A genealogia diz uma coisa, a mesa de domingo diz outra. E a mesa geralmente está certa. Eu cresci no meio de homens que talvez nunca tenham parado para pensar que estavam construindo um legado. Eles simplesmente viviam. Tita, Zé Maria, o Beto, o Nelson, os Lobatos daquela geração. Cada um de um jeito. Cada um com suas manias, cada um com suas histórias, cada um com aquela capacidade extraordinária que toda família tem de produzir personagens que, se fossem inventados por um escritor, alguém diria, exagerou. Não exagerou não. Mas aí tem uma coisa interessante nessa história. A família não parou nos Lobato. Porque casamento tem esse negócio curioso. Você namora uma pessoa, casa com ela e quando percebe, comprou o pacote completo. Não vem só a esposa. Vem sogra, vem sogro, cunhado, sobrinho, Natal, aniversário, churrasco, opinião não solicitada e alguém perguntando quando vocês vão ter filho. É praticamente um plano familiar sem possibilidade de cancelamento. E foi assim que outros homens chegaram. Não nasceram Lobato, mas entraram na história. Arthur, meu pai, João da Casca, meu padrinho, Colica, chegaram pelo casamento. No papel, eram os cunhados. Mas depois de décadas dividindo mesa, festas, dificuldades, alegrias, filhos crescendo, netos chegando, histórias sendo repetidas, e aquela quantidade regulamentar de implicância que toda família precisa ter, fica meio ridículo chamar isso de apenas cunhado. Eles se tornaram parte daquela geração, parte da turma, parte da família. Mas eles também partiram. Mas deixaram filhos, deixaram netos, deixaram histórias, deixaram valores, deixaram marcas. Ou seja, também deixaram um legado. Porque talvez não pertença a uma família apenas quem carrega o sangue dela. Pertence também quem ajudou a carregar a história dela. E ainda existe um caso especial nessa turma, nosso querido Tioto. Otinho conseguiu entrar nessa história sem nem precisar casar com ninguém. Ele foi profissional. Chegou pela amizade de seu pai e com meu avô. Foi ficando, participando, convivendo, até acontecer aquilo que nenhuma certidão de nascimento consegue explicar. Virou família. E o mais bonito é que ele continua conosco até hoje. Talvez como uma espécie de testemunha viva daquela geração. Alguém que conheceu aqueles homens não pelas histórias que contamos hoje, mas quando as histórias ainda estavam acontecendo. E isso vale muito. Porque chega uma idade em que sentar perto de alguém e perguntar como era meu pai naquela época, como vocês se conheceram, o que vocês aprontavam, vale muito mais que abrir um álbum de fotografia. Porque a fotografia, ela congela o rosto. A memória, ela nos devolve a pessoa. E talvez seja justamente isso que torna uma família inesquecível. Porque a gente não guarda apenas os grandes acontecimentos. A gente guarda as pequenas coisas.
o jeito de falar, uma expressão, uma gargalhada, uma implicância, um apelido que ninguém mais sabe explicar de onde surgiu, uma história repetida pela 100ª vez e que todo mundo escutava pela 100ª. Porque no fundo ninguém estava ouvindo a história, estava ouvindo a pessoa. Só que o tempo começa a fazer aquilo que ele sabe fazer muito bem, passar. Primeiro a mesa estava cheia, depois alguém faltou, depois outro, depois mais um, até que chegou um momento estranho da vida, em que percebemos que aquelas pessoas que pareciam fazer parte permanente da paisagem não estavam mais ali. E recentemente aconteceu algo que me fez endoidar de vez. O último dos irmãos Lobato daquela geração se foi. E quando o último vai embora, alguma coisa muda. Não porque a história terminou, mas porque de repente percebemos, agora somos nós que precisamos contá-la. Talvez seja isso que chamamos de legado. Legado não é simplesmente aquilo que alguém deixa quando morre. Legado é aquilo que continua vivendo depois que a pessoa já não está aqui para explicar. Está numa expressão que repetimos sem perceber, num valor que defendemos, num jeito de tratar as pessoas, num costume, num sobrenome, num prato, numa piada velha, até naquele temperamento meio complicado que todo mundo prefere atribuir ao outro lado da família. Porque coisa boa a gente herda dos nossos. Defeito é genética dos parentes do cônjuge. Isso é ciência familiar. E enquanto eu pensava, percebi uma coisa ainda mais interessante. Atrás daquela geração vieram outras, e depois outras. Filhos, netos, bisnetos, novas famílias, novos sobrenomes se misturaram. Chegaram os agregados, essa categoria extraordinária de pessoa que entra discretamente na família e alguns anos depois já está discutindo história familiar como sócio fundador. E assim uma árvore cresce. As folhas novas talvez nunca tenham conhecido as raízes, mas continuam sendo alimentadas por elas. Talvez uma criança que hoje corre pela casa nunca tenha ouvido a voz do Dr. Zé Maria. Talvez nunca tenha recebido um abraço da Dona Doneta. Talvez não tenha sentado à mesa com Tita, Zé Maria, Beto, Nelson, Arthur, Tião da Casca ou Culica. Mas ainda podem se assentar com o Otto e ouvir sobre eles. Mas alguma coisa deles chegou até ela e talvez ela nem saiba. A vida tem dessas coisas. A gente recebe heranças de pessoas que nunca conhecemos. E aí percebi que existe uma responsabilidade silenciosa sobre quem fica. Contar. Contar as histórias. Contar quem eram. Contar as trapalhadas também. Não transformar nossos antepassados em santos de porta-retrato. Eles eram gente. Erraram, acertaram, riram, brigaram, recomeçaram, amaram. E justamente por terem sido humanos é que suas histórias importam. Porque legado não é perfeição, é continuidade. Talvez exista uma espécie de segunda morte. A primeira acontece quando o coração para. A segunda, quando ninguém mais pronuncia o nome. Por isso algumas pessoas continuam vivas durante gerações. Porque alguém ainda diz, seu avô fazia isso. Seu tio falava assim, sua bisavó tinha esse costume, seu pai aprontou uma vez uma coisa que você nem vai acreditar. E naquele instante, por alguns segundos, eles voltam para a mesa. Então, talvez a tarefa de uma família não seja apenas produzir descendente, é produzir memória. Porque sangue cria parentesco, mas não necessariamente cria família. Família também é convivência, é pertencimento.
histórias compartilhadas, amor. E quando olho para aquela geração, já não vejo apenas lobatos, genros, cunhados ou amigos. Eu vejo uma turma, homens diferentes, histórias diferentes, jeitos completamente diferentes. Alguns chegaram pelo sangue, outros pelo casamento. Otim chegou pela amizade, mas todos, de algum modo, ajudaram a construir aquilo que hoje chamamos de nossa família. Talvez por isso exista algo tão bonito nessa história. E depois de tantos anos, já não importa muito quem nasceu dentro ou quem chegou depois. Porque família tem uma matemática muito estranha. Talvez seja essa uma das formas mais bonitas de legado. Chegar como alguém de fora e permanecer para sempre como alguém de dentro. Hoje, olhando para trás, eu penso naquela primeira geração, Dr. José Maria e Dona Doneta. Depois os filhos, depois aqueles que chegaram e se juntaram a eles, depois nós, depois nossos filhos, agora nossos netos que ainda estão chegando. E talvez essa seja uma das imagens mais bonitas da existência, uma árvore. As raízes ficam escondidas, o tronco envelhece, alguns galhos caem, as folhas passam, outras folhas nascem. Mas enquanto houver vida surgindo, a árvore continua. Continua contando sua história. E talvez um dia alguém que ainda nem nasceu olhe para uma fotografia antiga e pergunte: quem era esse? Nesse dia, alguém precisa saber responder. Porque enquanto houver alguém para contar, ninguém foi completamente embora. Aos que partiram, descansem. Aos que ficaram, lembrem. E aos que estão chegando, perguntem. Perguntem muito. Perguntem enquanto ainda existe alguém capaz de responder. Perguntem ao tio Otto. Perguntem às mulheres daquela geração que, graças ao bom Deus, ainda se encontram em nosso meio. A Diva, a Aninha, a Magda, a Beth, Marilac, Maisé, Wanda, Nissinha, Belquis. Perguntem aos filhos, e aqui já não é possível listar nome, ficaria imenso esse episódio. Pergunte aos mais velhos, porque um dia vocês descobrirão que aquelas histórias que pareciam repetidas eram patrimônio familiar. Aquelas pessoas que pareciam comuns eram extraordinárias. Aquela mesa barulhenta que parecia que estaria ali para sempre era um pedaço da eternidade passando diante dos nossos olhos. E aquilo que começou lá atrás, com o Dr. José Maria e a Dona Doneta, continua caminhando através de pessoas que talvez elas jamais imaginassem conhecer. Gente que carrega o sobrenome, gente que não carrega. E não faz diferença, porque talvez o verdadeiro legado de uma família não esteja simplesmente em conseguir transmitir um nome. Está em conseguir transmitir algo que vale a pena continuar. Por isso, quando o último vai, o legado fica. E enquanto alguém lembrar, enquanto alguém contar, enquanto alguém se reunir com a família e começar uma frase dizendo: vocês lembram daquela vez que a história ainda não acabou? Eu sou Arthur Melo. E hoje eu não digo apenas que endoidei de vez. Hoje eu digo, com muita gratidão a Deus, eu lembrei de vez. Porque algumas histórias merecem mais do que saudade, merecem ser contadas. Algumas pessoas merecem mais do que uma fotografia, merecem memória. E algumas famílias merecem mais do que simplesmente continuar existindo. Merecem saber de onde vieram. Porque as pessoas passam. Os sobrenomes atravessam gerações. Mas aquilo que construímos uns nos outros, isso pode ficar. Aos que partiram, descansem. Aos que ficaram, lembrem. Aos que estão chegando, perguntem.
e a nós cabe contar. Porque o último pode até ir, mas o legado fica. E enquanto houver alguém disposto a contar, a história continua.